Bom dia a todos. Normalmente eu faço essa palestra em inglês, mas hoje, como está cheio de americano aqui, vou fazer em português para todo mundo. E eu escrevi os slides todos em inglês, so the Americans and the foreigners can understand the slides, and the general public can understand me speaking. So, quando o Esper perguntou para mim o que eu poderia falar nessa aula de hoje, desse ano, eu resolvi fazer talvez uma das últimas palestras que eu vou fazer sobre o cérebro. Eu estou mudando um pouco o meu foco, eu estou indo para outras populações de macrófagos, mas como seria, então, o último ano que eu vou falar sobre a tema, eu vou focar um pouco sobre a importância do cérebro na infecção como HIV e SV. No último ano, a gente teve uma prova de que o cérebro realmente pode funcionar como reservatório de células de vírus latente, e a importância disso para essas novas técnicas de eliminação do vírus, eu vou trazer aqui para vocês discutirem também se vale a pena ou não. Não está funcionando? Então, primeiro, só falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro. E eu vou começar essa palestra em 1989. Todo mundo sabe que a epidemia começou em 1981, 1982, mas a primeira vez que Hollywood resolveu fazer um filme sobre HIV e AIDS, mostrando gente com sintomas de AIDS, foi em 1989 com o filme Long Time Companion, que em português significa meu companheiro, meu querido companheiro. Nesse filme, uma das cenas mais chocantes que teve, pela primeira vez mostrando para a população em geral, pessoas morrendo de AIDS. Um dos momentos mais bonitos foi quando o ator Bruce Davison está conversando com o parceiro dele, de anos que eles moravam juntos em Nova York. O parceiro dele era um escritor de teatro, escritor da Broadway, e estava tendo delírios. Ele está no parque do Central Park com o parceiro dele conversando, quando vê ele só não presta atenção, ele está vendo o parceiro dele mijando lá num laguinho no meio do Central Park. E ele fica todo desconsolado e traz ele para cá, até ele morrer depois de alguns meses. E durante a morte, foi uma das cenas mais bonitas, porque ele fala, vai, pode ir, já acabou já, você pode ir. Ele estava sofrendo nesse momento do que a gente chama de AIDS demência. Ele não tinha nenhuma doença oportunista associada ao que estava acontecendo no cérebro. Não tinha toxoplasmose, não tinha criptococose. Todos os sintomas que estava tendo no cérebro eram diretamente relacionados com a infecção do HIV em células do cérebro. Já tinha sido descrito que ainda com o nome antigo ainda de HTLV3, que alguns pacientes poderiam ter sintomas que não estariam associados a nenhuma doença oportunista. Na verdade, foi a primeira vez que foi comprovado que o vírus mesmo, o HIV, poderia infectar uma célula e causar uma doença definitiva. Até aquele ponto não se sabia, o que até hoje não se sabe muito bem, por que o HIV causa a depressão do CD4. Mas sabia-se ali que para o vírus infectando células do cérebro, principalmente a microglia, causava uma infecção que levava à demência. Mas aqui vale a pena a gente discutir duas coisas, que tem sempre um pouco de confusão. Qual é a diferença entre demência e, por exemplo, encefalite ou meningite? No caso, a sintomatologia a gente chama de demência. Então, por exemplo, um paciente começa a ter delírio, perda de memória, não consegue mais ter coordenação motora, começa a ter tremores, dores. Isso tudo é uma síndrome associada à demência, associada à infecção do HIV. Mas quando você faz o estudo patológico, você tira o cérebro, o estudo histológico daquela pessoa, você vai ver uma coisa bem característica, duas coisas características. A primeira são células gigantes multinucleadas em volta dos vasos sanguíneos no cérebro. Isso é bem característico de patologia do HIV ou SV no cérebro de macacos e de pessoas infectadas. E nódulos de microglia no meio do parênquima do cérebro. Tem uma migração de células, uma proliferação de células da microglia, várias delas infectadas, formando um nódulo inflamatório bem no meio do parênquima. O tema de AIDS demência começou em 1986, mas até naquele tempo, 50% dos pacientes poderiam desenvolver esse tipo de sintomatologia um pouco antes de morrer.
Eu lembro naquele tempo, vocês não vão lembrar disso, mas em 1988, várias pessoas que eu conhecia morreram de HIV e pelo menos 4 delas tinham demência quando estavam morrendo. Então era um fator muito importante antes da era de HAART, onde as pessoas realmente tinham não só as doenças infecciosas ou oportunistas, mas também uma doença realmente direcionada, causada pelo HIV. Mas estudar o cérebro tem alguns problemas. Primeiro problema: como é que a gente vai fazer estudos longitudinais no cérebro? Vamos supor que você tem um paciente que está todo bem, você vê que ele é HIV positivo, e você quer ver quando que ele vai começar a desenvolver sintomas, ou então algum tipo de patologia que está associada ao HIV. É meio difícil. Você não pode ficar tirando um pedacinho do cérebro, né, ou tirar como se fosse um sangue, por exemplo. Então, no caso de estudos longitudinais, a gente pode fazer ressonância magnética para ver se tem deteriorização do cérebro, do tecido do cérebro. Você pode usar markers, né, do líquor, ver se tem marcas inflamatórias, como, por exemplo, CCL2, interleucina 6. Fazer biópsias, o que é um pouquinho complicado, né? Você não vai ficar tirando um pedacinho do cérebro do cara para ver o que está acontecendo. E mesmo com essas biópsias, não seria muito claro o que está acontecendo. Porque uma coisa que nós observamos nos macacos e também em seres humanos infectados pelo HIV é que no cérebro a infecção é muito focal. Ela não é espalhada da maneira como a gente vê em outros órgãos. Ela tem certos focos de infecção e que se você pegar o pedacinho errado, talvez você não ache nada lá. Então, como é que a gente vai fazer estudos para saber exatamente como é que é a patologia desse vírus dentro do cérebro? Se a gente for querer estudar realmente HIV, uma coisa que você vai ter de fazer é estudos cross-seccionais. Comparar uma pessoa que está tendo HIV e não tem a síndrome com uma pessoa que tem HIV ou que morreu de HIV com a síndrome. E mesmo assim, esses estudos são complicados. Primeira coisa, você tem que ter um timing, né, uma hora certinha para pegar essa pessoa. Então, por exemplo, você tem um paciente lá, aí então você falou assim, você poderia doar o seu cérebro para a ciência quando você morrer? Sim, claro. Pum, morre no outro dia, você não está lá, não tem ninguém para tirar o cérebro, as células morrem, acabou. Você não tem como isolar coisas, ou isolar células, ou fazer uma patologia mais correta. Outra coisa, você tem um problema de sangue. O cérebro totalmente irrigado, e se você não retirar esse sangue, você não vai ter uma maneira de realmente comparar como é que essa infecção, na presença do vírus que está correndo lá pelo sangue, ou então dentro do cérebro. Nos macacos, quando a gente faz estudos com macacos, a gente faz uma coisa chamada perfusão. A gente anestesia o macaco e você coloca salina no coração do macaco e vai tirando todo o sangue do macaco bem devagarzinho, eliminando todo o sangue dos tecidos. A maioria dos tecidos fica quase que completamente sem sangue, alguns ainda têm um residual, tipo baço, linfonodo, mas, por exemplo, o cérebro sai limpinho, branquinho, sem nenhum sangue. E aí, naquele ponto, você pode falar, esse tecido aqui está tendo HIV porque está infectando células do cérebro e não do sangue. E a outra coisa é o lado ético. Eu lembro que no começo quando eu comecei a trabalhar com o ESP, a gente começou a falar, será que tem algum jeito de a gente conseguir cérebro de pessoas que morreram com acidente? Né? Assim, uma pessoa com HIV que morreu num acidente de carro. Aí alguém tinha dado a ideia de ir em presídio, porque em presídio tem muito paciente com HIV e que quando morre por assassinato, briga, etc., a gente poderia fazer um tipo de um inventário para conseguir cérebro. Imagina como é que seria a comissão de ética para a gente falar isso. Olha, a gente vai lá pegar cérebro de gente que morreu assassinado na prisão. É meio complicado. Então, é muito difícil você fazer esses estudos com seres humanos. E é por isso que a gente desenvolve uns modelos de primatas não humanos. Existem muitos modelos de rato também, de camundongo. Camundongos que são humanizados, que as pessoas estão usando para entender como é que é essa infecção no cérebro, usando HIV. Mas o que mais se apresenta realmente mais próximo ao ser humano seria o uso, por exemplo, de chimpanzé, que é 99,5% do nosso genoma. Ele é infectado pelo HIV e infectado também pelo SV do chimpanzé, só que tem um pequeno problema, né? Os chimpanzés estão em extinção. E a proximidade de consciência deles, de inteligência, fez com que o governo americano proibisse qualquer pesquisa relacionada com o chimpanzé. Então, a gente não pode fazer nenhuma pesquisa com esse tipo de ape, né? Esse tipo de macaco. Então, a gente se baseia num lado biológico dessa doença para a gente poder fazer um modelo para estudar como que esse vírus ataca o cérebro. E esse modelo é baseado na infecção natural do SV na África,
onde ele infecta os macacos, alguns macacos da família Cercopithecus. Um deles é o macaco verde, o outro é o Surimangabi, Esper, tem algum nome? Mangabi fuligento, que é um outro macaquinho aqui, que tem um pouquinho de preto aqui, acho que é por isso que eles chamam de Surimangabi. Esses macacos aqui, eles são naturalmente infectados pelo SV. Eles têm uma carga viral alta, mas eles não desenvolvem a doença, o que é um pouco controverso. Tem alguns pesquisadores que já estão reparando que esses macacos podem ter um pouco de morbidade, eles podem viver menos quando eles são infectados. Então, existe um pouco de controvérsia aqui. Mas eles não têm essa infecção gritante, como a gente vê na HIV e no ser humano, ou então em outros, o SV em outros macacos. Então, quando começamos a fazer esses estudos de patologia e estudos de virologia nesses macacos, a gente usou um outro tipo, um outro gênero chamado macaca. Esse gênero aqui tem várias espécies que vão desde a Europa, aqui no sul da Espanha, até o finalzinho aqui na Oceania. Essa aqui da Espanha é o macaco de Gibraltar, que ele é o único macaco que ainda mora na Europa, que não foi extinto. Fica lá no finalzinho ali da Espanha, perto do Marrocos. Nós temos aqui os macacos também da parte da África, aqui do norte, algumas espécies que ficam aqui no Oriente Médio, que algumas vezes já são extintas, e a grande maioria aqui do Sudeste Asiático, principalmente Índia, China e Indonésia. Uma história interessante para vocês. Quando Vasco da Gama e aqueles navegadores começaram a ir através da África para chegar na Ásia e depois no Japão, quando eles voltaram para cá, para Portugal, eles pegaram alguns macaquinhos aqui da Índia e acabaram deixando alguns desses macacos, ou desses macacos escaparam, a gente não sabe o que aconteceu, aqui na ilha de Maurício, aqui na África. Esses macacos foram desenvolvendo. Aliás, esses macacos são considerados a segunda espécie mais adaptável do mundo. A primeira seria a gente. Esses macacos eles conseguem se multiplicar em qualquer lugar. Tem uma espécie dessa no Japão que mora no alto da montanha, que fica lá naquelas piscininhas quentes, cheio de neve na cabecinha deles, lá eles ficam só lá numa boa. Eles conseguem sobreviver em muitos lugares. Então, esses macacos, um deles, que é o Fascicularis, ele foi deixado aqui nessa ilha, aqui em Maurício, expandiu, formou uma população quase que homogênea em termos de MHC, que até hoje é estudado por outros pesquisadores. Um deles é o David O'Connor, que estuda essa população. E uma coisa, porque essa ilha aqui não tinha nenhum predador, ele se tornou o predador principal de uma série de pássaros, etc., ajudando na extinção do pássaro dodô. Então, é por causa desses macacos e ratos que foram trazidos por portugueses que vieram da Índia. E essas três espécies são as três espécies principais que são usadas para o estudo com HIV. Uma delas é o rhesus, que é o mais utilizado, ele é bem espalhado na região. Toda vez que você vê aqueles filmes indianos, que tem macaco para todo quanto é lado na cidade, é o rhesus. Nós temos o macaco pigtail, que eu não sei como é que é o nome aqui em português também, rabo de porco, a gente chama de pigtail. Esse aqui é o mais predominante aqui nessa região da Indonésia. E nós temos também o Cercopithecus, ou Fascicularis, que ele fica também nessa região aqui do Sudeste Asiático. Então, todos esses três macacos já foram utilizados como modelo para HIV, para infecção de HIV. Quando você vai desenvolver esses modelos, você vai ter que pensar em algumas coisas importantes. Primeira coisa, você tem que ter certeza que esse modelo vai simular a patogenia do HIV. Se você põe um vírus lá no macaco e não tem a mesma patologia, qual que é o ponto de estudar isso? Então, tem que ter a mesma patologia, tem que formar células multinucleares gigantes e tem que ter nódulos da microglia. Esse aqui é uma coisa complicada, ele tem que simular o comportamento também da doença, o fenótipo da doença. Lembra que eu falei para vocês a diferença de demência e da patologia do HIV? É a mesma coisa aqui. Você dá o vírus para o macaco e o macaco começa a ter encefalite. Como é que você sabe que ele tem encefalite? Você não pode chegar para ele e falar, você está com dor de cabeça? Então você pode perguntar, macaco, que dia que é hoje? Quantos dedos você tem na minha mão? Você não tem jeito de fazer esse tipo de pergunta para o macaco. Tem, mas é muito caro e é muito difícil de treinar macacos para ele fazer um tipo de provinha que depois você pode ver se ele está melhor ou não depois que foi infectado. Existem os grupos que estão tentando fazer isso, que seria muito interessante. Então, a desordem neurocognitiva, a gente não tem jeito de realmente analisar. No caso do meu laboratório, toda vez que a gente começa a ver algum comportamento que está indicando uma encefalite, a gente já leva esse macaco à eutanásia. Um deles é vocalização.
O macaco começa a ficar no cantinho, assim, sozinho, e fica... Isso é vocalizar, vocês imaginam, está sentindo dor. Assim que a gente vê isso, a gente começa a pensar já na eutanásia. Outra coisa é quando o macaco começa a ter algum tipo de função motora, então não consegue pegar comida direito, também a gente entra na eutanásia. A gente não pode deixar esse macaco sofrendo. Aliás, os protocolos para criar esse macaco são bem exigentes. A gente trata melhor esse macaco do que muito paciente aqui no Brasil, com certeza. Tem que ser reproduzível, né? Você não pode agora dar o vírus para o macaco e ter 2% dele pegando encefalite e 98% não pegando nada. Como é que você vai estudar um modelo desse jeito? Não tem jeito. Tem que ter um fenótipo prevalente, mais do que 50% tem que desenvolver essa encefalite. E, de preferência, tem que ser rápido. Quando a gente infecta os macacos, pelo menos uns 20%, qualquer dos vírus que a gente usa, menos o 239, que não é um vírus muito bom para isso, mas os outros SVs que a gente usa, demora um ano e meio para o macaco começar a desenvolver encefalite, 20%. Como é que você vai realmente estudar isso se o macaco vai ficar doente daqui a 2 anos? Como é que você vai pedir para um estudante, para um aluno de pós-graduação, olha, fica aqui trabalhando, que daqui a 5 anos você vai ter dados suficientes para você fazer a sua tese? Não tem jeito. E outra complicação é preço. Alguém tem ideia de quanto que é um macaco? Chuta. 5 mil? 10 mil dólares por macaco. E são 20 dólares por dia por macaco para a gente cuidar deles. E mais 30 dólares se a gente tiver um veterinário que vai dar droga para eles. Então, quanto mais tempo ele fica na jaulinha dele lá na Hopkins, mais caro fica o estudo. Muito mais caro. E se a gente perde um macaco por negligência, por exemplo, a gente teve um dia que a gente chegou lá, o macaco se enforcou. Porque ele foi pegar uma coisinha, estava pegando uma daquelas, não fetisco, fala aquela, meu Deus do céu, chain, corrente, ai meu Deus do céu, aquela corrente, ele estava brincando com uma corrente, pegou a corrente, começou a brincar, colocou a cabeça e não conseguiu se livrar e se matou. Então tem esses acidentes que podem acontecer, que dão um problema grandíssimo para a gente. A gente tem que ir no comitê de ética, explicar por que isso aconteceu, pá. Então, é mais complicado do que vocês possam imaginar. Mas vários modelos desses já foram desenvolvidos. Um deles foi desenvolvido bem no comecinho, usando o SVFGB, usando macacos pigtails, mas embora esse modelo tenha 90% de encefalite, demorava mais do que 1 ano para esses macacos desenvolverem encefalite. Meio complicado. Um outro modelo também muito bom é o que foi desenvolvido pelo Fox, depois pelo Ken Williams, que usa 2 cepas virais, ou o 182 ou o 251 em macacos rezos, e nesse ponto eles têm que fazer uma coisa um pouco artificial para gerar a encefalite. Os macacos estão infectados, depois de um dia eles depletam todos os CD8 desse macaco. Assim que tem depressão de CD8, depois de alguns dias o macaco desenvolve encefalite. Você vê a relação entre controle na periferia e controle no cérebro. O nosso, lá na Hopkins, é um modelo acelerado, que a gente chama de modelo acelerado de desordens neurocognitivas associadas ao HIV. Embora a gente chama de HAND, não esqueça, a gente não está julgando a sintomatologia do macaco, a gente está usando a patologia, que são as células multinucleadas e os nódulos de microglia. A gente usa macacos de pigtail, e uma mistura de 2 cepas virais, uma que é neurovirulenta e uma que é imunossupressiva, Delta B670 e o 17E Fred. Se você usar essas 2 separadas, dá encefalite em mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Se você coloca as 2 juntas, em 90 dias, mais de 90% dos macacos desenvolvem encefalite. Quando a gente conseguiu fazer esse modelo, foi um grande sucesso para a gente, porque agora em 3 meses você consegue ter dados para fazer os estudos que você precisa da parte de patologia. E ele representa muito semelhante o que acontece no HIV. A gente tem um aumento da carga viral, a carga viral cai um pouquinho, depois sobe. Nesse tempo aqui o macaco não tem nenhum sintoma, e se você sacrificar o macaco aqui, você não vê patologia. E depois de um tempo, você começa a ver, se você sacrificar o macaco nesses pontos, você começa a ver o aparecimento dessas marcas no cérebro. No CSV, no líquor, a mesma coisa, a gente viu o mesmo tipo de comportamento. No nosso caso, a quantidade de CD4 ela cai abruptamente no começo, na fase aguda, e depois em alguns macacos nem se recupera, vai direto aqui para o platô. E é nesse ponto que a gente chama de AIDS, no nosso caso.
Por exemplo, antigamente tinha complicação. O que é o AIDS? O que é AIDS? No começo, quando eu fazia epidemiologia, eu lembro que eu trabalhava no centro de convenções, centro de referência, aqui na Santos, onde tinha fichas e fichas de pacientes, e aí você chegava, esse cara é HIV positivo, ele tem ELISA positivo, ele tem Western blot positivo, ele tem Cândida e perdeu 10% do peso. Ele é caso de AIDS ou não? Aí seria caso 1, não é caso de AIDS. Aí o outro perdeu peso, tinha suores noturnos, febre por mais de um ano, mais de um mês, diarreia por mais de um mês. Esse é caso de AIDS. Aí era classificado como caso de AIDS. AIDS, antigamente, era uma classificação dada pela sintomatologia. Agora, a gente já considera caso de AIDS pessoas que têm menos de 500 CD4. E aqui, para a gente, esses macacos têm menos de 500 CD4 desde o começo da infecção, nos primeiros dias da infecção. E o nosso modelo já foi usado para definir e para estabelecer várias coisas que foram bem interessantes nos últimos 10 anos. Primeiro, por exemplo, a gente desenvolveu e estudou um mecanismo de latência viral que acontece no cérebro pela ativação de interferon. O interferon, depois que entra o vírus no cérebro, o interferon é produzido e o vírus entra em latência, principalmente em macrófagos. A gente já publicou isso. A gente mostrou também que astrócitos no cérebro podem ser também infectados com HIV produtivamente, eles podem fazer partículas. A gente não acha esses astrócitos tão claramente em vivo, mas se você tirar esses astrócitos in vitro e infectar, existe a possibilidade de infecção. Um dos trabalhos mais importantes que a gente fez foi mostrar que, da mesma maneira que a gente vê uma tempestade de citocinas no cérebro, que foi provado que isso acontece no HIV, no início da doença, existe uma tempestade de citocinas que acontece, depois ela subside um pouco. Nós provamos que a mesma coisa acontece também no cérebro. O cérebro também tem o mesmo tipo de resposta inflamatória que acontece na periferia. Uma coisa interessante desse trabalho é que nós conseguimos provar que aos 4 dias você já tinha células no cérebro que estavam infectadas e fazendo RNA viral, principalmente macrófagos que estão na volta daquele endotélio, daquelas células multinucleares. E talvez uma coisa que eu considero um dos mais importantes que veio desse trabalho é um dado que está escondido aqui, nem sei se a gente colocou nesse gráfico. A gente observou que interferon beta aumenta durante a fase aguda e depois diminui. E nós observamos que algumas citocinas, interferon alfa e também interleucina 12, ela é down-regulated no começo da infecção, que é o contrário do que a gente esperava. A gente esperava que o interferon alfa fosse seguir da mesma maneira do que o interferon beta. E não foi isso não aconteceu. E com isso nós publicamos já 2 trabalhos com controle do interferon alfa no cérebro, que é diferente do que acontece em outras partes do corpo do animal e também do ser humano. E o que nós observamos é que o CCL2, que é produzido em astrócitos, ele é liberado dentro do parênquima do cérebro e muda o fenótipo dos macrófagos e deixa os macrófagos não produzindo interferon alfa. Então, existe uma diferença já do sistema imunológico dentro do cérebro, do sistema inato dentro do cérebro, para evitar a toxicidade causada pelo interferon alfa. Isso já é uma coisa que ninguém tinha visto antes e que só pode ser observado num modelo desse, que a gente consegue matar o macaco, sacrificar o macaco no comecinho da doença e ver o que está acontecendo naqueles animais. Nós conseguimos desenvolver marcadores para ver se quais macacos desenvolveriam encefalite mais rápido ou mais devagar. E um desses marcadores é o CCL2, ou MCP1, que ele cresce também como agudo no começo da doença, depois ele entra num platô e aumenta também só com os macacos que vão desenvolver encefalite. Que isso aqui também está sendo utilizado agora para humanos, para prever se a pessoa vai ter ou não problemas de encefalite. E dois trabalhos que foram publicados recentemente, que está relacionado com o tratamento do HIV. Um deles é usando Maraviroc. A gente provou que você dá Maraviroc, não sei se você se lembra de ontem, também da aula que eu dei a semana passada, é uma molécula que se liga ao CCR5 e bloqueia a entrada do vírus na célula. A gente descobriu que se você dá Maraviroc para os nossos macacos, no sangue não tem nenhum controle, ou muito pouco controle da replicação viral. Mas a gente tem uma queda tremenda da infecção no cérebro.
Por que isso? Talvez porque o que acontece é que existe bloqueio do CCR5 e pouca migração dos monócitos para o cérebro e não tem a infecção nesse órgão. E uma coisa também muito importante que a gente observou foi que nós fomos os primeiros a provar que tem alguns alelos de MHC que são protetores especificamente para o sistema nervoso central. Então, nós temos um tipo de macaco, que a gente chama de Maine A10, ele tem um alelo de MHC, esses macacos eles têm o vírus no sangue, mas tem muito pouco vírus no CNS, muito pouco vírus no cérebro. Esse tipo de alelo consegue evitar que esse vírus passe para o cérebro e infecte. Foi a primeira vez que alguém conseguiu provar que existe uma ligação direta entre um alelo específico e esse fenótipo de proteção no cérebro. Bom, mas o que está acontecendo agora na área pós-tratamento? Né? Como eu falei para vocês, no começo da epidemia, até 50% dos pacientes eles conseguiam eles acabavam desenvolvendo sintomas neurológicos. Quando começou a fase de ART, muitos médicos achavam que, uma vez você dando esses remédios para o paciente, esses remédios não vão cruzar a barreira hematocefálica, que um dia eu falei crânio-sanguínea, porque eu não lembrava da palavra, mas é hematocefálica, não vou esquecer nunca mais. Ele não consegue cruzar essa barreira hematocefálica, e com isso eles imaginariam que o vírus continuaria a se replicar no cérebro e a pessoa podia ter encefalite. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. A gente pode ver até pelos artigos de PubMed que foram publicados, o pico da quantidade de casos ou de papers publicados foi aqui, 95, um ano antes da entrada do ART. E depois você vê a queda quase que proporcional aos anos. Eu ainda estou querendo saber o que aconteceu em 2004, que deu essa jump aqui de novo. Eu ainda não sei o que é, vou perguntar para os neurologistas se tem alguma coisa diferente que aconteceu naquele tempo. Mas aqui é uma maneira muito interessante de estatística para provar que, de uma hora para outra, existiu a queda desses quadros neurológicos por causa do tratamento. Então, a ideia de que o tratamento iria causar problema nesses pacientes foi um pouquinho exagerada. Mas, ainda assim, nessa fase de ART, nós temos pacientes com problemas neurológicos. Eles não desenvolvem demência, como antigamente, né? Essa demência que estava aqui, 18% aqui dos pacientes, agora tem só um pouquinho que desenvolve a demência. Mas muitos desses pacientes, principalmente por causa de envelhecimento, associado à administração da droga, mais a inflamação causada pelo vírus no cérebro, eles têm uma série de pequenos problemas neurocognitivos. Perda de memória, tremores, um pouquinho de dor aqui, um pouquinho de dor ali. Está melhorando muito isso. Com esses novos tratamentos e sendo tratados mais cedo, esses pacientes estão tendo muito menos desses sintomas. Mas ainda existe a presença do vírus no cérebro. E isso foi provado claramente no ano passado, quando o Naviath, do NIH, ele colocou uma canícula aqui na espinha de vários pacientes durante a noite, coletando o líquor durante a noite, 200 ml de líquor. E aí ele conseguiu isolar vírus infeccioso desses pacientes. Então, talvez com 5 ml, 2 ml, você não pega o vírus, mas com 200 ml você ainda vê que existem partículas virais infecciosas que são filtradas pelo líquor. Então, existe esse vírus em alguns pacientes. Quanto, a gente não sabe, né? A gente não vai colocar tudo quanto é paciente agora, passando noite no hospital para ver se tem vírus dentro do líquor. E aí, em 2009, eu estava em Nova York, quando a capa de uma revista, a New York Magazine, mostrou essa foto, que me lembrou muito a foto do Cazuza, quando ele apareceu na Veja. Ele está falando que é um novo tipo de crise de AIDS. O que está acontecendo agora são pacientes que já estão há 20 anos tratados, e começa a aparecer alguns sintomas que não eram vistos antes. Cânceres que agora estão sendo associados com pacientes mais idosos que estão com AIDS há muito tempo. Envelhecimento precoce. E um deles é o problema neurocognitivo também. Se você pergunta para talvez um clínico geral, ele não pega isso tão normalmente. Mas se você vê um neurologista, ele vai falar, não, eu estou muito paciente com HIV que tem algum tipo de sintoma neurológico que a gente tem que address, né, que a gente tem que endereçar, né, que a gente tem que tomar conta. Esse grupo aqui do Texas, ele tem um consórcio, né, de cérebros a pacientes de HIV que doam o cérebro deles depois que eles morrem para fazer estudos. E ele
esse grupo mostrou que ainda existe uma grande quantidade de pacientes que têm aqui os glódulos da microglia, os nódulos da microglia e também encefalite pelas células gigantes, e eles têm uma quantidade maior de HIV, DNA e RNA quando comparados aos pacientes que não têm nada. Então, nós ainda temos muitos desses pacientes com HIV que estão sendo tratados por um bom tempo e, mesmo assim, ainda têm HIV no cérebro. Então, no nosso modelo, já que a gente é especializado em cérebro, vamos ver se isso também acontece. Nós desenvolvemos um protocolo de tenofovir, saquinavir, atazanavir e um inibidor de integrase, e nós conseguimos suprimir o vírus em macacos. A gente foi o primeiro grupo a mostrar que é possível suprimir os vírus em macacos usando ART. Esse grupo aqui foi junto com o grupo do silicano. Então, nós também mostramos que essa queda do vírus aqui durante o tratamento é muito semelhante à queda que a gente observa em pacientes com HIV e que o número de células infecciosas também é muito semelhante ao que se vê também em pacientes com HIV. Então, quando a gente publicou isso aqui, a gente mostrou pela primeira vez que a gente pode ter um modelo de latência, um modelo de tratamento usando macacos. Pensa bem, por que vocês acham que é difícil achar esse tipo de tratamento? Um dos motivos é que a enzima, o pol do macaco é diferente do pol do HIV. Por isso, você ter um remédio que funcione efetivamente naquelas enzimas, tem que ser eficiente para tanto HIV como SV. E todo mundo desenvolve para HIV, não para SV. Então, tem várias dessas drogas que não funcionam muito bem para macaco. E faverens é um deles. A gente não consegue controlar o vírus usando só efaverens. Mas essas aqui a gente conseguiu. Usando esse sistema também, esse modelo, nós observamos que a quantidade de RNA no cérebro cai dramaticamente, mas a quantidade de DNA não muda muito. Então, não existe total eliminação do vírus do cérebro. Ele continua ficando com o DNA mesmo depois de 100 dias sendo tratado. Mas uma das críticas que a gente teve nesse trabalho é que a gente estava tratando por muito pouco tempo, por 80 dias só, 100 dias. Então, nós resolvemos fazer um outro tipo de tratamento, que a gente usou um outro sistema de drogas, tenofovir, darunavir, ritonavir e também o inibidor de integrase, e nós começamos a deixar esses macacos infectados e tratados por mais de 300 dias. Esse macaco aqui ficou tratado por 500 dias. Não foi muito barato esse experimento aqui, mas nós deixamos ele até um momento que a gente achou que poderia ser comparado ao tratamento humano, um tempo bem grande. Foram 3 macacos, esses 3 macacos aqui, comparado com quando não é tratado e comparado com o primeiro que a gente fez aqui em azul, que é muito parecido e até a gente conseguiu suprimir ainda mais. Não é que a gente conseguiu suprimir ainda mais, nesse ponto aqui, a gente comprou uma máquina de digital PCR e a gente começou, foi possível já usar quantidades maiores do plasma e conseguir detectar quantidades menores do vírus. Ele só ficou mais sensível, não é que a gente tem menos vírus, mas ficou mais sensível para você achar esse vírus. Bom, durante esse tratamento aqui, eu entrei em contato com uma professora Miko Tanuri, aqui do Rio de Janeiro, e ele me mandou uma estudante, a Celina Abreu, que não era estudante, ela já era uma pós-doc naquele tempo, e a gente desenvolveu um estudo para entender se o Ingenol, que é uma droga, um tipo de um forbol-like, ele conseguiria ativar células latentes. Já tiveram aulas de latência semana passada, com o Mário Stevenson, ele estava falando sobre essas drogas. Uma dessas drogas, então, que a gente tentou foi usar o Engenol, que in vitro ele funciona muito bem, e a informação que a gente tinha e que ele não era muito tóxico, e a gente era para usar o disulfiram, na verdade, com esses macacos nossos, mas aí teve uma troca de protocolo, nós resolvemos dar o Engenol para esses macacos. A nossa ideia era, se a gente der essa droga, se essa droga funcionar, o que vai acontecer no cérebro desses macacos? Se o cérebro é realmente um reservatório, a gente vai ter a presença agora de partículas virais no cérebro. Correto? Então, aqui estão os resultados que terminaram ano passado e a gente ainda está quase publicando esse trabalho. Aqui é o plasma desses macacos, os 3 macacos estão aqui, o macaco controle está em vermelho, e 2 macacos que foram tratados com Ingenol, e depois foi um ciclo de Ingenol e um ciclo de Ingenol com sarra, com vorinostat. Aqui está só um aumento aqui dessa parte, aqui está só Ingenol e aqui o Ingenol com vorinostat. Nós demos os macacos ficarem, então, quase 500 dias
ou 400 dias aqui supressos, quase 500 dias supressos. Nós demos o Engenol, não aconteceu nada por 30 dias, descansamos os macacos e demos o Engenol com varinostat, e um dos macacos, ele começou a aparecer aumento de carga viral no sangue. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, muitos desses estudos que se fazem em macacos, eles não fazem estudo do líquor. É muito complicado tirar líquor de um macaco, você tem que anestesiar um macaco, tirar com muito cuidado, você tem que ter um grupo de veterinários muito bons, o que a gente tem na Hopkins. Então, muitos desses estudos que foram feitos no passado, com outros grupos, não têm dados de CSF, o nosso sempre teve dados de CSF. E como a gente monitora esse CSF, né, esse licor toda hora, a gente reparou que no CSF desses macacos, também desse macaco que teve esse aumento, nós também vimos um aumento no CSF, que era 10 vezes maior do que no plasma. No líquido desse macaco tinha 10 vezes mais vírus do que na periferia desse macaco. A gente ficou todo, né, excitado, opa, conseguimos. O macaco estava sendo tratado com ART, estava sendo tratado com antirretroviral, então a gente pensou, esse vírus não vai conseguir ir para lugar nenhum, correto? Não tem jeito de ele infectar novas células. Bom, a gente não sabe o que aconteceu, sabe, mas a gente está tendo a hipótese. O que aconteceu foi que bem aqui nessa parte aqui, o macaco começou a vocalizar. Lembra que eu falei para vocês? Começar a dar sinal de dor, etc., e eu acho que estava com uma grande dor de cabeça. E com isso a gente teve que sacrificar o macaco. Quando a gente sacrificou o macaco, a gente achou vírus no cérebro desse macaco, mas de uma maneira muito interessante. Primeiro, quando começamos a fazer o estudo das citocinas nesse macaco, nós vimos aumento de algumas citocinas já no comecinho do tratamento, mesmo junto com o Engenol, não necessariamente com o varinostat. Algumas dessas citocinas apareceram durante o Engenol, algumas dessas durante o varinostat com o Engenol. No CSF, a gente teve um aumento de MCP1, que é aquela citocina que eu falei para vocês, que bem no comecinho aqui do tratamento com Engenol e varinostat. Neopterina, que é um marcador de ativação muito bom para monócitos e também para células do sistema nervoso central, aumentou dramaticamente, já começou a aumentar aqui, e foi dramaticamente no final desse macaco que a gente teve o aumento do vírus, e o neurofilamento light chain, que também é uma marcação de degeneração nervosa. Quando os neurônios começam a ficar já entrando em apoptose, eles liberam isso e a gente começou a observar também durante o tratamento. Então, alguma coisa estava acontecendo no cérebro desses macacos, causado talvez pela droga ou não, mas alguma coisa estava acontecendo no cérebro de um macaco. O interessante é que os neutrófilos, linfócitos, monócitos não estavam variando muito. A única coisa que variou foi um pico de CD69 de ativação dos 2 macacos tratados, que eram concomitantes com uma queda dos CD8 e CD62L, que também significa ativação, um aumento de globulina nos 2 macacos, mas o ratio de CD4 e CD8 não mudou nesses macacos. Até o final da doença, aquele macaco que tinha um pouco que desenvolveu não desenvolveu a doença, né, mas que apresentou o vírus, ele até aumentou um pouco de CD4 no final. Então, não teve nenhuma variação tão chocante no lado de hematograma desses 2 macacos que foram tratados com aqueles reversedores de latência. E aí nós resolvemos comparar aqueles macacos com 2 outros macacos que receberam também o tratamento, e aí um deles começou até a ficar um pouquinho mais resistente, a gente aumentou a dose, ele entrou de novo em supressão, e nós resolvemos tirar o ART dele um dia X, e a cada 2 dias a gente media o plasma dele para ver quanto que tinha vírus, quanto tempo demorava para esse vírus voltar a ser detectável no plasma. Então, esses 2 macacos, em 2 dias, 3 dias, o vírus já voltava gritando já, com grande quantidade no plasma e facinho de detectar. Por que a gente fez isso? Para poder comparar se o tipo de vírus que vem daqui era semelhante ao vírus que veio lá do tratamento com Engenol. Porque esse aqui, ele não tem Engenol, mas também não tem ART. O ART não está mais lá, o vírus começa a se replicar de maneira não específica, né, porque não tem mais nenhum controle. A gente queria ver se o tipo de vírus que vem daqui e o local que sai é parecido com aquele que a gente viu no nosso macaco que foi tratado. Então, a gente vai chamar esse aqui de P3, P4, né, PT3, PT4, e o outro é o PT2, aquele que realmente teve aumento de vírus nos 2. Então, aqui já é uma comparação. No nosso, que foi tratado com Engenol,
Quando a gente mandou para a Ashley Haas para fazer uma in situ hybridization, a gente viu nos nódulos do microglia a presença do vírus, isso aqui é RNA do vírus, dentro do parênquima, próximo ao endotélio e nos módulos de microglia. Mas repara que, lembra que eu falei para vocês que era focal, que é bem focal no cérebro? Vocês veem que não tem muito em volta dele. É como se ele tivesse estimulado uma célula e o vírus não foi para lugar nenhum, ficou só fazendo RNA ali. Olha a diferença desse para um vírus quando não tem mais o ART em volta dele. O vírus ele se multiplica e se espalha pelo lado. A gente vê isso até no fígado, no baço e no linfonodo, onde você vê vários pontos e até mesmo esse gray aqui, esse cinza, que é os retículos lá das células dendríticas que pegam o vírus e ficam segurando o vírus, significando que esses vírus aqui estão saindo e infectando novas células, o que a gente não está vendo no macaco que a gente tratou com o Ingenol. O que isso aqui prova? A primeira coisa, que tinha vírus no cérebro e que mesmo na presença de ART, mesmo na presença de antirretroviral, a gente conseguiu ativar esse vírus e provar que existe a presença do RNA nesse cérebro desses macacos. O cérebro realmente pode ser um reservatório viral, pelo menos nessa condição que a gente está mostrando. E o mais interessante, que a gente recebeu esses dados semana passada, semana retrasada, é que também o Ashley Haas com o Steve, eles fizeram um SIV junto com o CD68, que é marcador de macrófago. E você vê a localização do macrófago com o vírus, mostrando que são macrófagos que estão infectados no cérebro e que estão produzindo RNA. Quando a gente fez o estudo de quantidade de RNA nos tecidos, quantidade de DNA nos tecidos, a gente tem aqui o PT0, é um animal supresso, que nunca tomou nenhum Ingenol, nada. O PT1 e PT2 tomaram Ingenol por 40 dias. E aqui é a mesma coisa, PT0, PT1 e PT2. E aí que é uma coisa bem interessante. Normalmente, nos nossos macacos, a gente estuda o basal ganglia e o cortex parietal. São as duas áreas que a gente sempre acha muito vírus nos macacos. Se você for pegar tudo quanto é pedacinho do cérebro, você fica louco. Então, a gente sempre achou que o basal ganglia e o cortex parietal seria o lugar para se achar o vírus. Quando esse macaco morreu, a gente tirou o basal ganglia e tiramos o cortex parietal e a gente não achou nada lá. Olha, não tinha quase nada naquele animal. Não tinha nenhum RNA. E a gente não conseguia entender por quê. Onde que está esse vírus? E aí o Ashley Haas pediu para a gente mandar algum tecido para fazer hibridização in situ. A gente não tinha mais esse tecido fixado da maneira que ele queria. O único tecido fixado que a gente tinha era do cortex occipital. Então a gente pegou, manda para aí o cortex occipital. E foi ali que nós achamos o vírus. De novo, lembra que eu falei para vocês como é que é focal? Por coincidência, nós conseguimos pegar um pedacinho que tinha mais do que quase 2.000 cópias de vírus por micrograma de RNA. Se a gente tivesse baseado só no basal ganglia parietal, talvez a gente não tivesse visto nada nesse animal. Uma coisa interessante, que até agora está causando uma grande controvérsia no nosso grupo, como é que a gente explica isso? A gente não viu nenhuma multiplicação viral. Vocês viram isso, que não tem muito espalhamento do vírus lá. Vocês vão ver também que no lado genético isso também se explica, que também a gente mostra. Mas existiu um aumento de DNA no cérebro desses macacos. Da onde está vindo esse DNA? Se tem aumento de DNA é porque tem mais células infectadas. Se o vírus não está espalhando, o que está acontecendo? Uma das explicações talvez seja a proliferação das células. Microglia prolifera. CD4 talvez tenha migrado para aquele lugar e também tenha tido proliferação. Então a gente pode ter uma proliferação de células independente de uma infecção de novo. Faz sentido? E aí, outra crítica que a gente teve foi que talvez o que tenha acontecido foi que o nosso vírus pegou resistência, porque talvez não tenha muito antirretroviral no cérebro. E como não tem muito antirretroviral no cérebro, você criou uma cepa resistente que agora está se multiplicando, não tem nada a ver com o Ingenol. Bom, quando a gente mandou isso aqui para a Angela Cachuba, na Universidade de North Carolina, a gente vê que na região do occipital cortex, do animal que não teve Ingenol, e os dois animais que teve Ingenol, a quantidade é praticamente a mesma. Interessante é que no occipital cortex, exatamente onde a gente achou o vírus, todos os antirretrovirais estavam sendo presentes. Todos eles. E no basal ganglia parietal cortex, pelo menos um não estava presente, mas todos os outros estavam. Então, falar que não tinha nem muito ART no cérebro não é condizente nesse caso.
ainda tem a possibilidade realmente de ter tido uma resistência. Então, vamos ver o que aconteceu no lado genético. Nós pegamos vírus do RNA, do líquor, do RNA, do plasma, e comparamos a sequência do envelope com o RNA de uma fase aguda daquele mesmo animal e com o DNA de várias partes do corpo do animal, fígado, baço, etc., para você provar que esse vírus RNA está vindo daquele vírus DNA. E aqui o resultado. Nós tivemos uma sequência, que a gente chamou de sequência 5, onde 70% da sequência do CSF eram essa sequência. Essa sequência era totalmente distante da maioria da sequência 1, que era a que mais encontrada em todos os outros órgãos. Então, o CSF tinha 1, 2, 3 sequências, 3 cepas virais que estavam se multiplicando, que estavam sendo produzidas eficientemente. Para você falar que isso aqui é uma resistência, você teria que falar que tem resistência de 3 cepas virais, não resistência de 1 cepa viral. Ainda mais que a diferença deste aqui para este aqui é quase que uma deleção enorme de 4 aminoácidos. Então, nós temos 3 sequências que estavam sendo produzidas, expandindo no cérebro desse animal, e que indica que não é uma resistência. Você não vai ter uma resistência de 3 cepas ao mesmo tempo. A diferença deles é uma diferença gigantesca comparado com o que tem mais predominante, tanto no plasma como em todos os outros órgãos, no DNA de todos os outros órgãos. E aqui, comparando com aqueles 2 macacos que eu falei para vocês, quando você tirou o ART e esse vírus começou a replicar, a presença no CSF, do plasma e do PBMC são quase que as mesmas sequências que são abundantes. Então, existe uma diferença de como que o vírus sai quando ele é ativado e como que o vírus sai quando não tem ART perto dele. Com isso, agora, depois que a gente fez esse estudo, agora a gente está desenvolvendo métodos para poder estudar realmente quais são as células e quantas dessas células estão infectadas no cérebro e nos outros órgãos desses macacos. Então, agora a gente acabamos de publicar esse trabalho no Jornal de Virologia, onde a gente desenvolveu um Kilvoa, que é um método de você quantificar células infectadas por diluição celular. Você pega as células de CD4 ou macrófago, no nosso caso, que são 11B positivos, e você faz uma diluição em seriada. Então, aqui vai ter 1 milhão de células, 100 mil células, 10 mil células, etc. Você adiciona algum tipo de célula que é suscetível ao ASV e você adiciona algum tipo de produto para ativar aquelas células. No nosso caso, a gente usa TNF-alfa. E nós conseguimos quantificar já a quantidade de células mieloides no spleen, no baço e no sangue, comparar isso com as células de CD4. Esses animais aqui não estão supressos. Eles são os animais que não tinham sido tratados. Mas dá para ver já que no baço, por exemplo, a gente tem mais macrófagos infectados do que CD4 infectados. Não esqueça, isso aqui também é porque o animal foi perfusido, né? Então não tem sangue no spleen, aqui é do tecido puro do baço, sem sangue por volta. Mas a gente tem uma grande população de macrófago comparado com o CD4. E no sangue, o contrário, né? A gente tem muito mais CD4 que monócitos infectados. E aqui, naqueles mesmos animais, a gente está provando que no sangue, no cérebro e também no baço, a gente tem uma grande quantidade de macrófagos que são contaminados, infectados com HIV, que vai contra um dos trabalhos que foi publicado 2 anos atrás, falando que o macrófago não é infectado, o macrófago não produz vírus, porque ele só come uma célula, ele fagocita uma célula de CD4 e essa célula não e aí acaba com o vírus. A gente conseguiu provar aqui que isso é mentira, né? Ou então, pelo menos no nosso modelo, isso não existe, isso não acontece. Então, as conclusões que a gente tem é que, pelo menos no SV, existe a possibilidade de ter um reservatório de latência que pode ser reativado. E a gente provou que essas células seriam macrófagos. Já a questão seria, como é que é essa latência em macrófago? Será que é a mesma latência que acontece em célula T? Pode ser que não, pode ser que seja totalmente diferente. E se é diferente, como é que nós vamos estudar isso para desenvolver drogas que possam afetar as 2 células ao mesmo tempo? Pode ser um pouco complicado. E será que esses resultados vão poder ser também traduzidos para uma infecção humana? O SV é muito diferente do HIV em algumas partes virológicas. O SV ele infecta muito bem macrófago, o HIV nem tão bem assim.
Mas existe já o precedente de que pacientes com AIDS têm vírus no cérebro. A gente não pode esquecer disso. Então, pode existir a possibilidade de que a gente tem uma série de pacientes aqui que estão já com esse vírus e que pode ter o mesmo tipo de problema quando a gente der uma dessas drogas para ativação. E só uma última informação que... lembra que eu falei para vocês que aqueles estudos de macacos que foram feitos no passado, muito pouca gente faz CSF? Bom, esse aqui agora a gente tentou reproduzir um sistema de modelo animal que é o mais utilizado pelo pessoal da NIH e pelo pessoal dos Estados Unidos. Eles usam macacos rhesus com o vírus 251, totalmente diferente do nosso sistema. E nunca ninguém fez um estudo de CSF, de licor, nesses macacos. Quando nós estudamos esses macacos, nós vimos que existia bastante vírus no CSF desses macacos. Esses macacos conseguem ser suprimidos por uma combinação que é muito mais potente, que é chamada de tríplice agora injetável. Ele é uma combinação que foi feita pela Gilead, que ela doa para a gente dar nesses macacos, que tem PMPA, que é o tenofovir, o FTC e o dolutegravir, que é uma inibidora de integrase nova. Considerado uma das melhores combinações. E mesmo usando um vírus que não é totalmente neurológico, que é o 251, nós conseguimos entrar em supressão e um dos macacos saiu da supressão e a gente vai ter que sacrificar esse macaco. Então, uma das críticas que a gente tem ao nosso modelo é que o nosso modelo é muito contrived, que o nosso modelo é muito falso, porque é um modelo muito acelerado. Mas o interessante é que nem nunca teve a paciência de ver se naqueles outros modelos o líquor também estava infectado. Então, com isso, a gente observa que a gente precisa dar uma olhada no cérebro. E se a gente for começar a usar técnicas agora para a eliminação desse vírus, esquecer do cérebro pode ser um crime. A gente pode começar a tratar pacientes que daqui a pouco vão desenvolver encefalite. Eu gostaria, então, de fazer só um agradecimento pessoal da Hopkins, que é um grupo bem grande, a Celina, que continua fazendo o trabalho, ela veio do grupo do Tanuri, e todo o pessoal aqui do laboratório, que a gente precisa de mais do que só 5 pessoas para tratar desses macacos. A gente tem mais ou menos um grupo de veterinários, de mais ou menos 20 veterinários, só para tratar desses macacos e dar drogas para esses macacos. Sem isso, a gente não consegue fazer nenhum desses estudos. Obrigado.